This call is now being recorded. Vocês estão ouvindo um barulho ou é só eu? Eu vou compartilhar a tela. Tá aqui. Essa aqui foi nossa avaliação. Rapazinho pediu para entrar. Todos estão vendo, né? Essa aqui foi nossa avaliação. Que nós fizemos na aula na semana passada. E aqui eu respondi essa para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre. Uma correçãozinha, vocês vão vendo aí. Espera que alguém está dizendo que não está conseguindo entrar na reunião. Deixa eu ver se essa colega consegue entrar, que ela está tentando. Deixa eu ver. Individual. Não. Não estou conseguindo entrar. Tainara Valesca. Gente, só esperar um pouquinho, Tainara, que ela está tendo um problema, viu? Aí a gente volta. Deixa só ela pedir permissão. Deu certo agora. Pronto? Perfeito. Gente, como eu ia dizendo, essa aqui foi a nossa avaliação. Essa aluna aqui sou eu, foi eu que respondi essa avaliação. Eu não peguei uma de vocês, porque eu achei que alguém poderia não gostar, se sentir constrangido. Então, eu respondi uma para que a gente não houvesse esse problema. Eu fiz questão de utilizar as mesmas questões da nossa atividade, que eu havia feito correção, que eu havia discutido com vocês, que a gente havia falado, para que vocês tivessem clareza no que estavam respondendo e não precisassem de usar conteúdos da internet, usar nada fora do nosso material. E uma coisa, eu tenho recebido atividades com respostas cópias da internet. Isso é muito perigoso, porque não agrega conhecimento e muitas coisas que vocês pegam na internet achando que está certo, não está. Tá bom? Quando tiver dúvida, me procure. Pode ser que eu não responda na mesma hora, mas eu responderei. A primeira pergunta é: podemos entender a religião de uma forma ampla, como um sistema de crenças e as práticas a elas referentes. Em quase todas as culturas, há pelo menos uma expressão que possamos chamar de religiosa. Essas expressões diferem entre si, quanto à origem e conceitos principais, mas costumam partir da tentativa do homem de encontrar respostas a problemas para os quais a razão humana
não seria suficiente. E aí, a partir dessa citação, por isso que está entre aspas, eu perguntei, de acordo com a citação a seguir, que no caso não é a seguir, é anterior, e de acordo com os seus conhecimentos adquiridos na disciplina, você deveria falar sobre a importância da religião para a sociedade. Então, era uma resposta pessoal, onde você, usando esses conhecimentos, iria dar uma resposta. Então, não tem como sair uma resposta idêntica. A minha eu coloquei de forma bem resumida. Espera aí, alguém está falando? Deixa eu ver aqui. A minha eu coloquei de forma bem resumida. E disse o seguinte: sua importância se dá pelo fato do homem sentir a necessidade de respostas que a razão ainda não responde. Ou seja, a religião, ela vai responder questões existenciais que a ciência ainda não responde, que a filosofia ainda não responde, que pessoas que convivem conosco, psicólogos, ainda não respondem. Então, o que acontece? Essas questões que ainda não são respondidas de outras formas, começa a ser respondida pela religião, começa a ser respondida pela compreensão religiosa. E é por isso que a religião, ela tem a sua importância para a sociedade. Vocês vão estudar comigo sobre dois sociólogos e vocês vão perceber que eles também vão dizer assim, a religião, ela também funciona como uma forma de controle da pessoa e da sociedade. Quando a pessoa é cristã, vive no mundo, assim, um ladrão, um bêbado, vamos pegar uma pessoa que bebia, de maneira mais simples, viciada em álcool. Essa pessoa, quando ela se converte ao cristianismo, pode ser o cristianismo católico ou protestante, ela começa a mudar a sua maneira de agir. E uma das formas delas é parar de beber. Então, o que é que fez ela parar de beber? Foi a partir da compreensão do controle da religião e como essa religião exerceu esse controle em cima dela. Então, a religião, ela vai fazer o quê? Ela vai surgir também como uma forma de controle da sociedade. A Aline, agora, ela fazia algo que, de acordo com a sociedade, era errado, porque quando a Aline bebia, dava trabalho, e agora ela foi para a igreja, e a religião diz, não pode beber. E aí, o que aconteceu? Ela, agora, neste momento, começou a mudar a sua vida a partir da religião. É outra resposta que poderia acontecer. A segunda pergunta é uma pergunta bastante inquietante e que ainda não podemos responder precisamente por meio da ciência, é a respeito da vida após a morte. De acordo com o estudado, como algumas religiões consideradas espiritualistas enfrentam esse problema. E aí no texto ele já dá a resposta de maneira bem clara, que as religiões espiritualistas, como judaísmo, cristianismo, budismo, islamismo, elas vão usar os seus textos sagrados como um manual de instrução do que vai acontecer na vida após a morte, com a sua alma. Então, é isso que ela vai fazer, vai utilizar a Bíblia, vai utilizar o Corão, vai utilizar a Torá para responder isso. Na questão 3, diz, na esfera da religião, não se necessita de uma demonstração racional para aquilo que se professa como verdade. Mas a fé não é necessariamente oposta à razão. Como é que você compreende essa afirmativa? E aí, você precisa pensar um pouquinho sobre o que eu falei na videoaula e um pouquinho também sobre o texto. Existiu
e aí vocês estudaram isso no 8º ano, um conflito entre mito e filosofia, uma briga. Eles dois arengaram bastante por causa da questão da compreensão das respostas que se davam. E nesse conflito, nessa briga, nessas questões que haviam, a religião, a razão e a ciência e o mito começou a andar em conflito, porque alguns padres, alguns católicos, que inicialmente era o que existia, começaram a perceber que a razão tirava a fé das pessoas. E aí eles começaram a pensar que há uma possibilidade também de haver o caminho do meio. E que caminho do meio é esse? É um caminho em que a razão pode comprovar a fé. Então, um não anula o outro. A fé não anula a razão. Pelo contrário, a razão, em alguns momentos, pode comprovar algo que somente aquele povo, aquela comunidade acredita. Na pergunta 4, eu perguntei: o termo filosofia da religião, que aparece a partir do século XIX, a que se ocupa? E aí também estava bem claro lá no texto, na correção que eu fiz, que ele vai dizer que aplicar racionalmente as questões, explicar racionalmente as questões religiosas. Então, eles vão explicar, tentar dar uma resposta racional para as questões referentes à religião. Essa questão 5, ela não precisava responder ela, porque eu achei que poderia não ter ficado muito claro para vocês. Eu vou responder aqui para vocês de forma breve, mas eu anulei ela, tá? A existência ou não de Deus foi a questão que movimentou o pensamento de muitos filósofos desde a antiguidade, como Tomás de Aquino, Agostinho de Hipona e Nicolau de Cusa. Fale sobre o pensamento destes filósofos e sua contribuição para o desenvolvimento da filosofia e da religião. Esses 3 filósofos, eles foram citados, acabou minha água, eles foram citados no texto de vocês, e cada um deles tiveram a função de dar início às pesquisas, aos estudos da filosofia da religião, porque foi aí nesse momento em que a religião e a filosofia começaram a andar juntos. Elas começaram a engatinhar, a caminhar. Tomás de Aquino, ele nada mais é do que um padre. Santo Agostinho também. Eles tinham vertentes diferentes, pensamentos diferentes, mas ao mesmo tempo cristãos, né, próximos. E Nicolau de Cusa, ele também vai fazer essas pesquisas, mas ele era o que era próximo à igreja, mas era um pouco mais afastado. Eles contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento da religião, da filosofia da religião, porque eles deram os primeiros passos em busca dessas pesquisas, as primeiras pesquisas. Eu pedi para que vocês completassem 4 frases, isso. A primeira foi: se o Império Romano quem colocou esfacelava a riqueza, acertou, tá bom? Então, se o Império Romano se esfacelava, a igreja acumulou grande riqueza material. Quem colocou Império Romano na letra B, igreja e conciliadora, também acertou. Se o Império Romano sofria ataques dos povos bárbaros, a igreja desempenhava o papel de conciliadora entre a nobreza feudal. Letra D. Qualquer ato que discordasse do postulado, e a segunda palavra heresia. Quem colocou postulado e heresia também acertou. Qualquer ato que discordasse do postulado pela igreja era considerado uma heresia. A questão 7. O que são padres apologistas?
são aqueles padres, como Santo Agostinho e Tomás de Aquino, que expressavam a superioridade da fé cristã. Então, todas as outras religiões estavam abaixo para os padres apologistas. Aqui está o cristianismo e embaixo estão as outras religiões. Eu falei para vocês também sobre um rapazinho chamado Nietzsche, um excelente filósofo. Quem se interessou a partir da atividade para saber mais sobre ele, tem vários textos muito bons dele. E é bom para que você se aproxime também um pouco da filosofia. Para Nietzsche, o que o cristianismo reforçou? E aí lá no texto tinha uma moral dotada de submissão. Questão 9. A própria moral, dirá o filósofo, é um instrumento para o enfraquecimento dos fortes, o que leva Nietzsche, esse filósofo, a essa compreensão. O que leva ele a essa compreensão é a ideia de que para o homem ser forte, de acordo com o cristianismo, teria que ser humilde, teria que se humilhar, teria que aceitar muita coisa, e Nietzsche não concordava com isso. A questão 10, eu perguntei, qual o pensamento de Nietzsche sobre o povo grego e sua religião? Eu acho que vocês estão vendo aqui que está diferente, ó. Eu copiei lá do texto, do mesmo jeito, para vocês verem como estava muito fácil a nossa atividade. Os helenos é o mesmo que gregos, não se referiam aos deuses como se fosse acima de si, ou seja, não tinham relação de submissão, como acontecia com os cristãos, né? Os deuses serviam como exemplo do que os humanos poderiam alcançar. Então, para os gregos, os deuses, eles não eram mais importantes do que ele, e eles não eram submissos aos deuses, mas eles eram exemplo a serem seguidos. Alguém ficou com alguma dúvida sobre as questões? E aí? Surgiu alguma dúvida? Vocês responderam a prova de vocês mais ou menos assim? Estão confiantes? Pronto. Basicamente, a avaliação de vocês vai ser analisada a partir dessas questões. O espelho da prova é esse. A forma em que vocês serão analisados é essa, a partir disso. E eu também gostaria de combinar com vocês, e aí também eu vou conversar com a coordenação da escola, que se a gente não voltar ainda esse bimestre, que eu espero que a gente volte para a sala de aula, nossa avaliação ela vai acontecer assim, nesse formato online, tá bom? Lógico que não terá duração de 30 minutos, vai ser uma duração maior, mas será de forma online, para que a gente possa ter uma agilidade maior até na correção. E aí, quando sairá a nota do primeiro bimestre? Eu estou fazendo as correções das atividades. Eu espero que até quarta-feira eu consiga corrigir as avaliações de vocês. E aí, depois que eu fizer a correção das avaliações, eu vou somar com as atividades de quem me enviou. E aí, coloco a lista do grupo. Coloco lá a lista dos alunos que enviaram, dos alunos que têm avaliação. E aí, vamos dizer que tem um de vocês que estão aqui que não está com a lista, né? Não está com o nome na lista. Aí, você enviou a atividade, não está com esse nome na lista. Fala comigo, que aí a gente se resolve, tá bom? Não vai ter ninguém que enviou a atividade vai perder, não. Principalmente por um erro que pode ser que de não receber ou de alguma coisa desse tipo. Vocês nem se preocupem com isso. Quando aparecer a lista no grupo, vocês olham, se você enviou a atividade, não está constando seu nome lá que enviou, falam comigo no privado que eu resolvo. Não falem comigo pelo grupo, porque meus grupos são silenciados. Então, quando falam no grupo, perguntando algo a mim, normalmente eu não vejo.
Então, fala direto no privado, porque assim que eu tiver um tempinho, eu já respondo a vocês. Tá certo? E aí, todos de acordo? Ok. Tô achando vocês muito caladinhos. Demais, né? Por sinal. Mas era isso. A nossa correção foi feita. Eu vou, mais tarde, não agora, enviar para o grupo. Quem não fez ainda a avaliação tem até hoje para enviar, né? Que dá os 8 dias. Eu tinha falado que era para enviar até um dia depois, mas acabou que a coordenação. Certo, quem vai entregar na escola até, eu não sei se é hoje, né, que entrega, mas até hoje o prazo, eu não vou buscar hoje na escola, não. Não, não é 15 dias, não, são 8 dias. Fale com o diretor que ele vai dizer. Eu achei que nós, como professores, iríamos decidir o tempo da prova, mas quem definiu foi na reunião e eu não participei da reunião, então ficou para 8 dias. Depois eu me informei com a coordenação, até porque a gente tem que fechar a nota de vocês, viu, Pedro? E aí, se for 15 dias, não dá para a gente fechar a prova, e até porque nós já estamos iniciando. Essa aqui é a última aula do primeiro bimestre, que seria esse plantão, tira dúvidas. E aí, na próxima semana, já entrega as. Já começa com o segundo bimestre, tá bom? Tragam as dúvidas de vocês, porque fica muito pesado quando a gente não tem dúvida, já que é um plantão tirar dúvidas. Tragam as dúvidas de vocês, porque na prova eu percebo que tem gente que não está conseguindo fazer, mesmo dizendo que não tem dúvida. Tá certo? Então, cheiro para vocês. Fiquem com Deus. Nossa